Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Hukat. E o tema de hoje é a revelação da serpente sagrada. Então vamos lá. Desde que o mundo começou a ser conhecido como mundo, existe um arquétipo, de serpente enrolada em torno de um globo, ou em torno de uma haste. Germinando em solo fértil. Então, lá no Antigo Oriente Próximo, essa ampla popularidade e a presença da serpente em quase toda a mitologia mundial deve ser aos eventos que cercam a origem da humanidade. Então, nós vamos perceber uma coisa muito interessante, queridos, que em todo relato da história humana existem sempre relatos em que o pecado entra no mundo, e vários desses relatos têm uma coisa em comum, que é a serpente como o foco dessa entrada do pecado no mundo, ou seja, a serpente ela é o agente que traz o pecado para o mundo, tá? E isso tudo vem nos levar a um local que é muito conhecido por nós, que é a Babilônia, a terra de Sinear. A Torá ela nos dá conta real dos eventos que ocorreram no Jardim do Éden. Apesar de todos os mitos, a Torá aponta para o Gan Eden, dizendo que a serpente era mais astuta que todas as bestas do campo. E essa serpente vai conversar com Eva, entendeu? É interessante que a serpente ela não busca Adão, mas ela vai com Eva. Ela vai atacar o ponto mais fraco, que é a mulher, e isso demonstra uma relação da serpente com Amaleque, que atacava Israel pelas costas, atacando as mulheres, as crianças, os enfermos, os idosos. E uma das coisas muito importantes que nós precisamos compreender é que a serpente buscou sempre questionar aquilo que estava escrito. Então, se você nos dias de hoje vê pessoas questionando aquilo que está escrito, examine melhor a vida dessa pessoa, porque ela pode estar sendo usada pela serpente, ou seja, por Satanás. E uma coisa também é muito interessante, quando Adão vê que a sua esposa tinha comido daquele fruto, qual foi a atitude de Adão? Adão então procura não quebrar o vínculo de unidade que ele tinha com sua esposa. Ele então come do fruto junto com ela, e os dois percebem que eles estão nus, ou seja, eles entregaram a sua coroa de glória para a cobra, para a serpente. E o interessante aqui, no finalzinho esse slide aqui, tem Nahash 358, que significa cobra ou serpente. Vamos caminhar um pouquinho mais para a gente ter uma outra aplicação disso. A gente deve se perguntar, por que Nahash foi escolhida? Por que uma serpente é escolhida por Satanás? Por que ele não pegou uma cobra, um burro? No hebraico, a palavra Nahash ela tem uma relação etimológica com Neroshet, que é cobre, que é um metal reluzente e brilhante. A pele da serpente ela é fascinante. Quando você olha direitinho, você vê que ela tem escamas brilhantes e ela chega a ser deslumbrante para algumas pessoas. Porém, já dizia o velho ditado, nem tudo que reluz é ouro. E ele se encaixa bem nessa situação. O fascínio que ela despertou diante de Eva foi um sucesso. Por quê? Satanás conseguiu solidificar o seu domínio sobre Eva, destronando Adão. Olha que interessante, ela foi em Eva para tirar a coroa de glória que estava sobre o Adão. E aí a sabedoria de Salomão, que é um livro apócrifo, diz o seguinte: contudo, pela inveja do diabo, a morte veio ao mundo, e os que seguram do lado o encontram. Então, Satanás, quando ele introduz a morte no mundo, ele vai ter pessoas que vão caminhar ao seu lado e vão encontrar a morte junto com ele. Isso aconteceu com aqueles seres celestiais que depois se tornam os demônios, e vai acontecer também na humanidade, quando pessoas trabalham ao lado de Satanás
e acabam encontrando o mesmo destino que ele, o inferno. Vamos falar um pouquinho agora sobre pecado original. Essa ideia do pecado original é uma doutrina fundamental do cristianismo, tá? E fica parecendo que isso é estranho ao judaísmo. E tem uma corrente aí de pensamento, inclusive dentro uma das correntes do judaísmo, né, mais recentes, que diz que tudo que o cristianismo faz é ruim e tem que abrir mão disso tudo. E questionam até essa ideia do pecado original. Porém, nós temos que recorrer às fontes originais para entendermos se o pecado original é de origem judaica ou se ele veio do cristianismo, tá? Então vamos ver o que Shaul, né, diz sobre isso. E Shaul, o apóstolo Paulo, né, ele vai dar um fundamento interessante para a gente. Ele diz o seguinte: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Se você prestou atenção no versículo, há uma cadeia de sucessão de acontecimentos. Primeiro, o pecado entra no mundo por um homem, que é Adão. Quando Adão peca, consequentemente ele vai atrair sobre si a morte, porque o salário do pecado é a morte. Natural isso. Adão, que era imortal, agora perde a imortalidade e vai morrer. E dando continuidade nessa cadeia sucessiva, diz o seguinte: e assim a morte passou a todos os homens. Que homens? Os descendentes de Adão e Eva, porque todos pecaram. Todos pecaram onde? Em Adão. E depois o homem vai cometer os seus próprios pecados, cada um vai pecar do seu jeito, e vai também atrair a morte, precisando do sacrifício redentor de Yeshua para escapar dessa morte final e do inferno. Então, nós vamos perceber que Shaul, ele que foi um grande rabino, um judeu messiânico, ele acaba então linkando essa ideia de que houve um pecado original cometido por Adão e Rava, e esse pecado acabou sendo passado de geração após geração a todo o mundo. Essa afirmação, ela foi adicionada e explicada pelos pais da igreja, não judeus, como Agostinho de Hipona, né, que é um dos pais da igreja cristã. Quando Agostinho, então, criou essa forma de expressar do pecado original, né, e ele experimentou muita oposição, porque teve luta contra essa ideia, e depois acabou criando um mal-estar, porque isso estava implícito nisso, que haveria uma condenação das massas, tá? A morte espiritual alcançou então muita gente, e isso é realidade, entendeu? Então, eles criaram uma variante para isso, uma saída para isso, que era batizar as crianças para salvá-las do inferno. Então, na opinião dos pais da igreja cristã, né, da igreja católica, para ser mais preciso, como é que salva uma pessoa do inferno? Batiza ela quando ela é criança, porque segundo eles, quando batiza quando criança, não tem mais possibilidade de ir para o inferno. Só que a gente sabe que as coisas não são bem assim. Então, isso veio a criar vários males entendidos em toda a Bíblia e em toda a história, mostrando o seguinte, que há um problema sério no que diz respeito a essa questão da condenação da humanidade ao inferno. Para entender corretamente esse conceito bíblico, né, do pecado original, vamos eliminar os acréscimos cristãos e vamos voltar lá ao âmago da doutrina que Shaul ensinou. Onde é que Shaul aprendeu tudo isso? Porque se ele estava ensinando isso, ele tem que ter aprendido de uma outra fonte, lembrando que o cristianismo não tinha nascido ainda. A igreja cristã vai nascer 200 anos depois da morte de Yeshua, ok? Então, quem foram os professores que ensinaram isso para Shaul? Para encontrar a resposta, eu não posso olhar para a doutrina cristã nem para os pais da igreja, eu tenho que ir para os rabinos e os sábios, para encontrar neles a resposta a essa pergunta. Então esse termo aí, pecado original, não tem na Bíblia, tá? E então
não vai encontrar no judaísmo algo com essa chamada, com esse título. Mas nós temos algo que é paralelo ao pecado original, que é o conceito de o conselho da serpente. Este conselho, ele vem de várias fontes judaicas. Primeiro, o Targum de Ruth ilustra o seguinte: agora Oved gerou Jessé, que era chamado Nahash, porque nenhuma corrupção e perversão pelos quais ele poderia ser entregue nas mãos do anjo da morte, que tiraria a sua vida dele, foram encontradas nele. Ele viveu muito tempo até que o conselho da serpente a Eva, a esposa de Adão, de partilhar do fruto da árvore cuja alimentação resultou em sabedoria para distinguir entre o bem e o mal, foi lembrado diante do Eterno. Por causa desse conselho, todos os habitantes da terra são mortais, e como resultado desse erro, o justo Jessé morreu. Ele é Jessé, pai de Davi, rei de Israel. Eu não sei se você conseguiu entender bem o que o Targum a Ruth está dizendo, mas ele fala de um homem que era praticamente um santo, que não tinha pecado. Só que, na hora da morte dele, como ele era um homem de uma santidade muito grande, segundo o Targum, teve que se recorrer a quem? Ao pecado original de Adão, para que ele pudesse morrer. Então, veja bem que o judaísmo está fazendo esse link, que nós chamamos de pecado original, mas que o judaísmo chama do conselho da serpente. Veja que interessante isso. Então, continuando, o Midrash Rabbah, onde Moshe está já no final da vida, e ele está conversando com Hashem, com o Eterno. Aí ele diz assim: mestre do universo, existem 36 transgressões puníveis para extinção enumeradas na Torá, pelas quais o homem tem que morrer. E a efetivação de qualquer uma destas, o homem é passível de ser condenado à morte. Ok? Eu transgredi então qual deles? Qual dessas transgressões eu transgredi? Por que você decreta a morte sobre mim? E o Eterno então responde: você deve morrer por causa do pecado do primeiro homem que trouxe a morte ao mundo. Então veja bem, agora lá em Deuteronômio Rabbah, esse diálogo entre o Eterno e Moshe questiona por que ele deve morrer. Porque Moshe tinha um grau de intimidade com o Eterno fabuloso. E o Eterno liga isso ao pecado lá de Adão. Mais uma vez fazendo uma conexão entre o pecado original e o que chamamos de o conselho da serpente. Esse texto ele não é linguisticamente só e teologicamente semelhante, mas ele ilustra o ponto exato de Shaul lá em 1 Coríntios, que diz o seguinte: porque desde que a morte passou por um homem, também a ressurreição dos mortos veio através de um homem. Pois assim como em conexão com Adão todos morrem, assim em conexão com o Messias todos serão vivificados. Agora, nós vamos ver uma coisa fantástica, que é a conexão da morte com a vida. Como a morte entrou e como a vida vem para quebrar o império da morte e trazer salvação para o homem. Shaul explica isso falando do primeiro Adão, que foi o arquétipo, né, de toda a criação. Todos os homens saem dele, vêm a partir dele, e depois o Messias, que é Yeshua, que vem para reverter essa questão do pecado original. E o Talmud ele também examina isso aí, essa questão do sofrimento da morte, do pecado, e ele atribui tudo isso finalmente à serpente, dizendo o seguinte: nossos rabinos ensinaram, 4 homens morreram pelo conselho da serpente, a saber, Benjamim, filho de Jacó, Anrão, pai de Moshe, Jessé, pai de Davi, e Quiliab, filho de Davi. Dentro da tradição rabínica, esses 4 homens eram 4 homens santos, que eles não tinham motivo para morrer por causa do pecado, por terem cometido algum pecado, é o que eu quero dizer. Então eles tiveram que morrer como? Voltando à questão lá que nós acabamos de falar, o Eterno recorreu ao pecado original de Adão para dizer que eles precisariam passar pela morte, ok? Então a nota de rodapé lá de Sonsino, né, explica o significado da frase o conselho da serpente, dizendo: o conselho dado pela serpente a Eva, que trouxe a morte a toda a humanidade, e não por qualquer pecado que eles mesmos cometeram. Tá? Essa referência, segundo o comentário, é apenas a morte física, e, portanto, não deve ser confundida com a doutrina do pecado original, envolvendo a condenação de toda a raça humana a uma morte que é eterna. Só que nós sabemos
que isso se conecta também à morte espiritual, tá? Isso é uma coisa também interessante, porque a gente vai ver que quando Caim mata Abel, Abel é o primeiro ser humano a retornar ao Gan Eden, ok? E depois disso, quando os ímpios vão morrendo, eles vão inaugurando o inferno. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque o comentário de Sonsino diz que isso não tem a ver com a morte espiritual, mas nós sabemos pelas palavras de Shaul e pelas palavras de Yeshua que isso tem a ver sim com a morte espiritual. Observe que o conceito é tão semelhante que os tradutores do Sonsino devem advertir o leitor para não confundir essa passagem com a doutrina do pecado original. Aqui tem uma questão dentro do judaísmo, né? Que diz, olha, isso aqui não é o pecado original, porque isso aqui, o pecado original é coisa de cristão, nós não somos cristãos, e blá, 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 né? E eles vão explicando que essa questão do pecado original, que envolve a condenação de toda a raça humana à morte eterna. Então isso, segundo esse comentário, né? Esse ponto de vista pertence a Agostinho e não a Shaul, só que nós sabemos que Agostinho tirou isso da Bíblia, de Shaul, ok? Então, o Zohar comenta essa passagem no Talmud dizendo o seguinte: pois de fato não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Ou seja, se o homem não é justo, se ele vai cometer pecado, o pecado vai trazer a morte. E se não houver techuvá, arrependimento, a morte vem, não só física, quanto espiritualmente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com isso, para entender essa questão aqui, para a gente poder não cair no engano de dizer o seguinte: ah não, a morte é só física, a morte espiritual não existe, tá? A gente vai ver que isso acontece sim, e é algo que outros rabinos vão atestar para nos mostrar que a morte espiritual ocorre sim quando a pessoa não faz techuvá, tá? Então esses comentaristas lá do Sonsino, eles fazem uma declaração interessante, né? Que Benjamim, Amram, Ishai e Caleb, filhos de Davi, eram sem pecado e não morreram por seus próprios pecados, mas por causa do conselho da serpente. Agora, eles descrevem a frase, o conselho da serpente, como pecado original. Há uma contradição entre um e outro? Não, tá? Eles dizem que isso é pecado, o pecado original é a versão agostiniana do pensamento judaico, né? Então as interpretações desse pecado original, que é chamado na tradição judaica de conselho da serpente, elas estão em harmonia com o conselho, com os ensinos, né, de Shaul na Brit Hadashah. Então, por que o homem vai morrer? Porque o homem permitiu-se ser mordido pela serpente no sentido não literal, mas no sentido figurado, é lógico, de que ele entregou a imortalidade para a serpente. Aí Shaul, lá em Romanos 6:3, ele fala isso de uma forma espetacular. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no Messias e Yeshua, nosso Senhor. Então, veja que para se ter vida eterna tem que ter uma associação com Yeshua, ou pelo menos crer no Messias. No caso de um judeu que não tem como crer em Yeshua porque eles estão endurecidos, segundo o próprio Shaul fala em Romanos capítulo 11, esse judeu, ele vai quando ele morre, ele vai voltar para o Olam Rabá, para o eterno. Por quê? Porque ele ficou esperando o Messias, ele foi impedido de crer porque estava endurecido. Isso nós vamos tratar em outros vídeos, logicamente, tá? Então, o Zohar usa quase palavra por palavra, quando ele diz assim: Adão aparece a cada homem no momento de sua partida da vida para testificar que o homem está morrendo por conta dos seus próprios pecados e não do pecado de Adão, de acordo com o dito. Não há mortes sem pecado. Então aqui tem uma outra coisa muito interessante, né? Porque primeiro eles disseram que o homem não morre por causa dos seus pecados. Agora já está dizendo o seguinte, que o homem morre sim por causa dos seus pecados e também por causa do pecado cometido por Adão. Então, há uma cadeia aqui, que é uma cadeia que não pode ser rompida a não ser por Yeshua. Só que Yeshua não diz que nós não morreríamos. Ele diz que após a nossa morte, nós receberíamos já a vida eterna em plenitude. Isso é diferente. Tá? Então, esse conceito também, dentro do judaísmo, é algo muito forte. A gente vai tratar disso posteriormente. A enciclopédia judaica agora, ela resume
Tudo isso relacionado com a queda de Adão, dizendo o seguinte: o pecado de Adão, de acordo com os rabinos, teve alguns resultados dolorosos para ele e para a terra. A Shekhinah deixou a terra depois de sua queda. Ele mesmo perdeu seu esplendor pessoal, imortalidade e uma estatura gigantesca. Todos os homens estavam condenados desde então a morrer. Nem mesmo o homem mais justo pode escapar do destino comum. A tentação da serpente é suficiente para causar a morte. Vamos destrinchar isso aqui então? Primeiro, a terra, ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Ou seja, a partir de agora, o homem teria que trabalhar, ele teria que suar, ele não poderia receber da terra as coisas de forma automática, como era no Gan Eden, tá? Uma outra coisa, o homem, ele era revestido de uma luz, tá? A pele do homem, ela brilhava com luz, e isso a gente vê também uma coisa bem interessante que aconteceu com Moshe quando ele esteve no Olam Rabá, e aconteceu com Yeshua quando ele se encontra com Moshe e com Eliahu. O seu rosto resplandece, ok? Então isso é uma coisa muito interessante que o homem tinha e ele perdeu. O homem tinha uma luz própria e ele perdeu essa luz. Ele perdeu a imortalidade, como eu já falei, e ele era um ser muito grande, um ser poderoso, e ele passou a ser mortal. Isso influenciou no seu DNA, ele fica menor e passa a ser atingido por enfermidades que vão fazer com que ele fique debilitado, às vezes por uma boa parte da sua vida. Tudo isso foi o prejuízo do pecado, ok? Então, tem um estudioso, do misticismo judaico chamado Gershon Scholem, que inclui que tudo isso não só afetou toda a humanidade, mas também o mundo inteiro. Visto que Adão foi verdadeiramente, não apenas metaforicamente, todo abrangente, sua queda estava destinada a arrasar e afetar tudo. Lembra que o homem foi criado do pó da terra? Parte do homem era e ainda é pó e água. Então você imagina que tudo aquilo que tem no mundo, terra e água, isso é influenciado por conta do pecado de Adão. E tudo aquilo que vem da terra e tudo aquilo que vem da água recebe também influência do pecado de Adão. E a gente sabe o estrago que ele causou em toda a criação. Foi horrível. E mesmo assim a criação é maravilhosa. Imagine se ele não tivesse pecado e se não tivesse acontecido todo esse estrago, que planeta nós teríamos, que maravilha nós teríamos para poder viver em locais com pessoas e a ausência do pecado, do mal na vida do ser humano e na vida do planeta Terra. Como seria? Seria realmente um paraíso na Terra, como dizem, os nossos sábios. O Bial HaRebbe afirma o seguinte: os filhos de Israel eram suscetíveis à arrogância do Egito, somente porque as sementes da arrogância que já haviam sido plantadas dentro deles pelo pecado de Adão. Olha só que engraçado, Essas são as nuances do pecado. O pecado que Adão cometeu, de ter desobedecido ao Eterno, agora se vai se revelar nas suas mais variadas formas. Uma delas é a arrogância, Então, todo mundo que vem de Adão é participante daquele pecado e nós estamos ainda sendo marcados por esse efeito. Quando nós estudamos a Torá, cumprimos os mandamentos, a gente se esforça para corrigir os pecados de Adão e os nossos, entendeu? Que sujou toda a humanidade com arrogância, ou seja, eu sei mais do que o Eterno e eu não preciso então ouvir o conselho do Eterno. A Bíblia, isso aqui eu não preciso obedecer, não, eu vou fazer do meu jeito, está muito bom. Só que a gente sabe que isso não está dando certo já há quase 6.000 anos. E a humanidade, falando de uma forma bem clara, ela está numa rota de colisão com o Eterno, indo para a morte eterna aos milhões, porque não querem ouvir ao Eterno. Só que a perfeição do caráter humano vai vir através de Yeshua, ainda não veio. A Torá, a obediência a Yeshua e etc., isso tem feito com que nós consigamos corrigir parte do caráter humano, mas ele como um todo ainda não, ok?
E aí, nós vamos ver o seguinte, lá na eternidade, lá no Olam Rabá, nós vamos ter uma oportunidade de ser estabelecidos de uma forma diferente e o nosso caráter vai ser completamente restaurado. Como aqui nós temos o Midrash declarando o seguinte, que a Torá que o homem aprende nesse mundo é como uma névoa comparada à Torá que será ensinada por Mashiach. Então isso dá a entender também que lá na eternidade nós ainda vamos estar estudando, né? E para quem gosta de estudar, isso é algo fantástico e maravilhoso. Agora, para quem não gosta, vai se acostumando, porque lá muita coisa ainda precisa ser aprendida para que nós possamos alcançar a plenitude em nome de Yeshua. Em sua introdução ao Sefer Domer Devorah, Rav Dov Hakol, enfim, relata o seguinte, falando sobre o Ramak, né? O Ramak nasceu por volta de 1522 e no último ano da sua vida, o Arizal veio a Sefard, estudou com ele e considerou o Ramak como seu professor. Ele faleceu aos 48 anos no dia 23 de Tammuz, em 1570. No seu elogio, o Arizal aplicou o verso: se houver um homem que mereça a pena de morte, ele será morto e pendurado em um poste de madeira. Ele interpretou isso da seguinte forma, tá? Que se há um homem que está livre de todo o pecado e portanto não merece morrer, e ele morre, então atribua somente sua morte somente ao pecado da árvore da qual Adão comeu. Eu não sei se você percebeu aqui, mas o que o Arizal estava dizendo aqui é que um homem sem pecado, se ele morresse numa árvore, numa estaca, crucificado, esse homem, então ele seria injusto. Por quê? Porque ele não mereceria morrer dessa forma. E ele, então, falando nas entrelinhas, seria o redentor da humanidade. Foi o que aconteceu com Yeshua. Ora, e ele faria o quê? Retificaria o pecado de Adão. Olha só que coisa tremenda essa. Então, a gente vai perceber que dentro da tradição rabínica tem umas nuances que apontam para Yeshua, mesmo eles não querendo dizer o nome de Yeshua, ok? Então vamos lá. A queda de Adão foi um evento cataclísmico na história humana. Esse único ato de rebelião é a fonte de toda a morte, guerra, doença, fome, tudo que devastou a terra tem sua origem lá, né? Não é de admirar, então, que a serpente seja uma das criaturas mais malvadas e temidas de toda a terra. Tem gente que se falar de cobra, de serpente, sai correndo quilômetros, tá? E isso está ligado também a essa questão do engano de Satanás, ok? Gênesis diz o seguinte: e vou colocar ódio entre você e a mulher, e entre a sua semente e a tua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, há agora uma rixa entre a serpente e o ser humano, onde o ser humano estaria então em oposição à serpente para fazer com que a serpente fosse odiada por ele, ok? Justamente por causa dessa questão do pecado. Então essa passagem é uma famosa profecia messiânica, muito bem conhecida, tá? Então o Targum, quando ele fala disso, ele diz o seguinte: e será quando os filhos da mulher considerarem a Torá e executarem suas instruções, estarão preparados para feri-lo em sua cabeça, para matá-lo. Isso é o Nahash, né, ou a serpente. Mas quando os filhos da mulher abandonarem o mandamento da Torá e não executarem suas instruções, você estará pronto para feri-los no calcanhar. No entanto, haverá um remédio para os filhos da mulher, mas para você, serpente, não haverá remédio. Contudo, para esses haverá remédio para o calcanhar nos dias do rei Mashiach. Então, olha só, que coisa interessante. O Targum, ele chega a ponto, sabe, de dizer para a gente o seguinte: a salvação vai vir através do Messias. O único remédio para o pecado, o único remédio para a morte é a salvação através de um justo. E isso aconteceu com Yeshua. O Targum, então, ele usa essa linguagem metafórica para poder designar o Salvador sem falar o seu nome. Lógico que todos nós o conhecemos, né? A serpente de cobre. Agora tem uma coisa interessante aqui na Parashah Hukat, que aconteceu lá no deserto de Zin. E o povo falou contra o Eterno e contra Moshe: por que você nos tirou do Egito para morrer no deserto?
não há pão nem água, e nossa alma detesta esse pão sem valor. E Hashem enviou serpentes ardentes entre o povo, e elas morderam o povo, e muitos do povo de Israel morreram. Ai, misericórdia, olha só isso aqui. Vamos ver uma coisa aqui também bem interessante. Por que as serpentes vieram picar essas pessoas? Porque eles estavam falando contra Moshe e contra o Eterno. Então, fazer Lashon Hara, falar mal do Eterno, falar mal de um servo do Eterno, implica em que a serpente vem para picar e para matar. Então a morte vem por causa do pecado da língua. Lógico que a gente entende isso como também um link lá com Eva, porque a serpente derrotou Eva com argumentos. Ela simplesmente argumentou, conversou com Eva, e esses argumentos trouxeram a morte para toda a humanidade. Agora que essas pessoas falando mal de Moshe e do Eterno estão trazendo mal e a morte para si mesmos. Entendeu? E então o Eterno liberou essas serpentes ardentes e muitos morreram. Isso fez com que o resto de Israel se arrependesse. O Targum diz que o Eterno providenciará, então, nos dias do rei Messias, uma cura. Então aqui, o povo veio a Moshe, lá em Números, e diz o seguinte: pecamos porque falamos contra o Senhor, contra o Eterno e contra você. Ore ao Eterno para que ele tire a serpente de nós. E Moshe orou pelo povo. E Hashem disse a Moshe: faz uma serpente ardente, ponha sobre um poste, e verá que quem quer que tenha sido mordido, quando olhar para ela, viverá. E Moshe fez uma serpente de cobre e colocou em um poste. Aconteceu que se uma serpente tivesse mordido qualquer homem, ele viu a serpente de cobre e ele viveu. Olha só isso aqui também. Puxa vida, bacana. Nós temos uma outra coisa bem interessante aqui. O remédio para a serpente, então, a mordida da serpente, seria uma outra serpente de cobre. Lembra que a palavra cobre, ela é neroshet, e ela está ligada a nahash. Então, o cobre, você lembra que é aquele ouro falso, aquilo que reluz, mas que não é ouro, mas que iria trazer a redenção ao povo de Israel. Então, que interessante isso, a gente parar para pensar que o Eterno usou uma outra serpente, feita de cobre, de um material que está no seu nome, está na mesma raiz da palavra serpente, e que agora traz cura. Ou seja, isso é algo surpreendente. E essa serpente aqui, ela vai ter uma conexão muito interessante, essa serpente de cobre, eu digo, né? Ela vai ter uma conexão muito interessante no futuro. Eu quero mostrar para vocês. Então esse é um dos relatos mais incomuns da Torá. Parece que é algum tipo de mágica, né? Que tem nessa serpente de cobre. Então as escavações arqueológicas, né? Na cidade de Timna, a moderna Beiran, como que sabe, desenterraram serpentes de cobre, provavelmente usadas como ídolos de cura desses tipos. Talvez essa história, como os mitos da criação, tenha se espalhado pelas nações, surgindo em símbolos bem conhecidos hoje, como a haste de Asclepio e o caduceu. Ambos símbolos são usados no campo da medicina hoje, embora o caduceu seja usado erroneamente. O que eu quero mostrar aqui é algo também que para a gente poder atentar. Aquela serpente, ela não era mágica, ok? Infelizmente, algumas pessoas, quando tomam esses relatos, eles veem nisso magia, e como eles encontraram em Timna outras serpentes de cobre, pode ser que a notícia se espalhou, e então eles começaram a fazer serpentes de cobre, achando que isso estaria ligado à cura das pessoas. Hoje você vê que o símbolo da medicina é uma serpente enrolada numa haste. Então isso também é muito interessante, irmãos, porque isso mostra pra gente como as pessoas tomam aquilo que é bíblico, aquilo que é santo, que tem uma conotação profética muito forte, para usar isso de forma errada. Ou seja, eles tentam aplicar aquilo que é santo de uma forma profana, só que não dá certo, né? E aí as pessoas se frustram com isso. A haste de Asclepius é usada até mesmo como logotipo da American Medical Association. Na verdade, não foi a serpente que curou, foi o Eterno.
ok? Quando alguém cria naquilo que Moshe tinha dito e olhava para a serpente de cobre, ele recebia a cura, entendeu? Então, Sabedoria de Salomão tem um texto interessante sobre isso. Pois quando a terrível ferocidade dos animais veio sobre eles, e eles pereceram com as ferroadas das serpentes tortas, sua ira não durou para sempre. Apesar de terem sido incomodados por uma pequena temporada, para que pudessem ser admoestados, eles tinham um sinal de salvação para fazê-los lembrar os mandamentos da sua Torá, pois aquele que se virou para aquilo que não foi salvo pela coisa que viu, mas por você, porque você é o Salvador de todos, pois você tem o poder de vida e morte, você conduz aos portões do Sheol e ressuscita. A Sabedoria de Salomão então está dizendo para a gente o seguinte, que os israelitas passaram por aquilo por um curto período de tempo, e o fato deles olharem para a serpente de cobre não trouxe a eles a salvação, mas foi o Eterno que operou a cura na vida deles. E isso trouxe a eles a salvação. Uma coisa interessante é que o Eterno é que tem o poder da vida e da morte. Ele é que conduz aos portões do Sheol, mas também que ressuscita as pessoas. Então isso é bem interessante a gente parar para pensar nisso, como a Bíblia ela tem essas conexões apontando sempre para o Eterno e para o Messias, porque nós sabemos que quem foi aos portões do Sheol, entrou lá e arrancou a autoridade da morte do inferno, foi Yeshua. Tá? Ele ressuscita e vai lá e volta vitorioso. Então, esse texto da Sabedoria de Salomão também tem uma conexão com Yeshua, com o Salvador. Por isso é muito importante a gente parar para pensar naquele evento da serpente de cobre no deserto. Precisamos nos lembrar de que o pecado ele traz consequências mortíferas se não houver arrependimento. A serpente vai morrer e não vai ter antídoto para ela. Tá? Como a serpente de cobre, a literatura judaica registra a crença de curar uma mordida fatal de cobra com uma outra fonte, o nome de Yeshua. Preste atenção nisso aqui, nessa Tosefta, o que ela diz? Rav Eleazar ben Damá foi mordido por uma cobra. E Jacó de Kefar Sama veio curá-lo em nome de Yeshua. Ele queria orar por esse Rav. E Rav Ismael não permitiu que ele aceitasse a cura. Eles disseram, não é permitido aceitar a cura dele, Ben Dama. Ele disse a ele, eu lhe trarei uma prova de que ele pode me curar. Mas ele não teve tempo de trazer a prometida prova antes que ele caísse morto. Esse Rav Eleazar, ele perdeu a oportunidade de ser curado por um outro judeu que era crente em Yeshua, simplesmente porque ele não aceitava que Yeshua podia fazer alguma coisa por ele. Olha só que coisa terrível. Então, por isso nós precisamos orar pelos nossos irmãos judeus, para que o véu que está sobre os seus olhos possa cair, e eles possam aceitar, pelo menos que outros orem por eles, para que eles possam ser curados, sarados, libertos, transformados em nome de Yeshua, e isso possa ser uma prova cabal, uma prova definitiva de quem é Yeshua para eles. O livro de Atos diz que Shaul também experimentou algo semelhante na ilha de Malta, né? Os nativos nos mostraram uma bondade incomum, porque acenderam uma fogueira e nos receberam por causa da chuva atual e do frio. Mas quando Shaul juntou um pacote de gravetos e os colocou no fogo, uma víbora saiu por causa do calor e apertou a mão dele, ou seja, mordeu a mão de Shaul, né? Quando os nativos viram a criatura pendurada em sua mão, eles disseram ao outro, sem dúvida, esse homem é um assassino, a quem, embora tenha escapado do mar, ainda assim a justiça não o permite viver. O fogo e não foi prejudicado. Olha só que interessante. Shaul é picado por uma serpente, essa vez a serpente física, só que Shaul não morre. As pessoas ficam esperando a morte dele, ele não morre. Então, primeiro eles disseram que ele estava sendo julgado, que aquela serpente estava atuando como um instrumento de juízo contra Shaul. Depois eles viram que por trás de Shaul havia um poder maior,
que não permitiu que aquele veneno da serpente matasse Shaul. O próprio Yeshua disse que se alguma coisa venenosa eles tomassem, não lhes faria dano algum. Ou seja, o que Shaul está vivenciando aqui é simplesmente o cumprimento da palavra do Eterno. E olha só que coisa tremenda. Isso acontece conosco hoje. Se eu ou você tivermos qualquer coisa, tomarmos alguma coisa que notadamente será ministrada ou administrada a nós para nos fazer mal, isso não vai nos matar. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra do Eterno que isso não faria dano algum a nenhum de nós em nome de Yeshua. Então, nós sabemos que isso continua sendo válido até os nossos dias. Se nós formos picados por algum animal peçonhento, nós não vamos ficar doentes. Sabe por quê, irmãos? Porque está escrito sobre nós justamente isso. Então, nós temos que tomar posse dessa palavra, dessa circunstância e dessa unção, para crermos que Yeshua está conosco, Ele vem trazer livramento para que nós possamos pregar a sua palavra e anunciar ao mundo que Ele é o Senhor de todo o universo. A serpente santa. No século XIII, um místico judeu chamado Rabino Ben Jacob Hakohen comparou o Messias a uma cobra. À primeira vista parece totalmente antiético, né? Fazer isso, assimilar o Redentor a um arquétipo do mal que é a serpente. No entanto, no judaísmo místico, o Messias é a serpente sagrada. Lembra que eu falei agora há pouco que teria uma conexão entre a serpente de cobre, que seria impressionante? Agora nós vamos ver o seguinte: aquela serpente de cobre representava quem? O Messias. Você lembra que Nahash é equivalente a 358 na gematria? A palavra Messias também, ou Mashiach, é equivalente a 358, entendeu? Então, nós vamos perceber o seguinte: quem é o único capaz de anular o conselho da serpente? O Mashiach. Aleluia! Ok? Então o Mashiach, ele vem para poder quebrar o poder da serpente, quebrar o poder do pecado e levar o homem à sua redenção final e total. Tudo isso, irmãos, mostra para nós uma outra coisa também muito interessante, que o Messias precisou ter essa associação com a serpente, porque como a serpente se levantou para ser a opositora do homem, o Eterno precisou mandar o Messias como homem para fazer oposição à serpente e vencê-la. Essa vitória foi final e cabal. Vamos falar um pouquinho sobre esse 358 de novo aqui, né? O Rabino Isaac Ginsburg declara o seguinte: assim como Amaleque representa a epítome do mal, a serpente positiva representa a epítome do bem. O próprio Mashiach é referido como a serpente sagrada, como aludido pelo fenômeno de que o valor numérico de Mashiach 358 é o mesmo da palavra cobra, Nahash. No Zohar é dito que quando a cobra sagrada, o Mashiach, matar a serpente do mal, ele merecerá casar-se com a princesa divina, unir-se à origem das almas de Israel e assim trazer a redenção para o mundo. Olha só que lindo isso aqui, irmãos. O Zohar, ele tem umas coisas assim que são fantásticas. Vamos fazer os links agora. Yeshua venceu Satanás, ok? A gente sabe disso, a Brit Hadashah fala disso de uma forma muito clara e muito contundente. Então, ele vai casar-se com a princesa divina. Quem é a princesa divina? É a noiva. E a noiva é Israel. Então, Yeshua vai se casar com Israel e ele vai, então, trazer redenção para todo mundo, através de Israel. E é justamente isso que tem acontecido por 2000 anos. E nós sabemos que, muito em breve, nós vamos ter esse momento no qual o Mashiach vai nos chamar das nuvens dos céus para estarmos com Ele para sempre. Olha essa coisa linda isso. Então, há uma conexão aqui que o Zohar dá. Isso não é a Brit Hadashah, isso não é a opinião do mar, isso não é a opinião de ninguém. Os sábios lá, judeus, é que dizem isso, e o Zohar fala disso. Dessa conexão entre o Mashiach, a noiva, que é a sua princesa, e a redenção para o mundo. O Mashiach se tornou o Redentor através da sua morte e ressurreição. A noiva está sendo preparada durante 2000 anos e a redenção final do mundo se aproxima. Prepare-se para aquilo que virá. Aleluia! O Ramhal escreve o seguinte:
e a partir de então essa característica de aparecer na capacidade mística de uma cobra é dada ao Messias, especialmente ao Messias Ben Yosef, MBI, que é a personificação mística da esquerda. Desde então a retificação foi preparada na missão mística dos dois Messias. Olha só que legal isso aqui. Mais uma vez a tradição judaica vem dizendo que o Mashiach ele é comparado a uma serpente. Você lembra que a serpente de Moshe comeu as serpentes dos magos de Faraó? É mais ou menos isso que Yeshua representa. Ele é a serpente sagrada que quando o mal vem, ele come, ele acaba com eles, passa por cima para ele poder cumprir a sua missão. E foi justamente isso que aconteceu. Primeiro em Mateus 4, Yeshua vence o próprio Satanás, depois durante a sua estada na terra, o seu ministério, ele vence os demônios, inclusive alguns principados, e quando chega no final da sua vida, né, quando ele morre e ressuscita, aí então ele vence Satanás mais uma vez, ou seja, ele conseguiu encampar todos os poderes das trevas, venceu a todos eles, para que ele pudesse então, com o Messias Ben Yosef, que é o sofredor, cumprir o seu papel e depois voltar numa segunda etapa com o Messias Ben David, que é justamente isso que o Ramhal escreve, ele falando sobre a união desses dois Messias, né, que na realidade é um só, que vem em duas etapas, para poder trazer a redenção completa para a humanidade. Então, esses valores, né, das palavras Mashiach e Nahash implicam que há uma conexão entre eles, e relatam o segredo dessa passagem em Êxodo, como eu já falei para vocês, tá? Então, quando as serpentes mordiam os israelitas, Moshe recebeu uma ordem para que a serpente de bronze trouxesse a vida para eles, entendeu? E esse foi o precursor da crucificação da cobra sagrada, o Mashiach. Como o próprio mestre diz, assim como Moshe levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, isso aqui é muito tremendo, porque aquilo que aconteceu no deserto está conectado com Yeshua, com as palavras dele, e tudo aquilo que a tradição rabínica ensinou, ela tem que se cumprir em alguém, tinha que se cumprir no homem. E a pergunta é, qual é o homem na história que teve a prerrogativa de cumprir tudo isso? Em 2000 anos, só tem um, e o nome dele, Yeshua. Aleluia! E Moshe e Arão foram a Faraó e fizeram como Hashem me ordenara. Arão derrubou sua vara diante de Faraó e diante de seus servos e tornou-se uma serpente. Então o Faraó também chamou os sábios e os feiticeiros. Ora, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, porque cada um deles lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou, vai lá as suas varas. Já comentei sobre isso, agora vamos aprofundar o comentário. A palavra hebraica para tragar, vaivlá, é a mesma palavra da raiz de Isaías 25:8. Então, essa palavra ela vai conectar os dois versos e desbloqueia também esse plano de redenção. Como o cajado de Moshe, que virou cobra e engoliu as serpentes malignas, o Messias também vai engolir a morte. Tragada foi a morte na vitória. E quem olha para o Filho do Homem será salvo. Então, o Rei Messias está escondido em todo Yud e Til da Torá, e o plano de salvação é revelado em suas palavras. Olha só que tremendo, irmãos, a tradição judaica falando sobre isso, mostrando que o Messias traga, ele engole a morte. Olha as outras conexões que tem, que legal, tá? Então, Isaías 25:8, que é o texto citado, diz o seguinte: ele engolirá, Bila, a morte na vitória. O eterno Criador enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirar a repreensão do seu povo de todos da terra, porque Hashem falou isto. Olha só que legal, aí o Midrash Rabbah interpreta esse verso como uma profecia messiânica, dizendo o seguinte: quando o Eterno criou o seu mundo, não havia anjos da morte no mundo, e o Messias seria um a levantar-se, e em seus dias o Eterno faria com que a morte fosse engolida. Como diz, ele engolirá a morte para sempre. E a gente sabe que esse engolir aqui, ele é figurativo,
mas ele tragaria, ele venceria a morte, como foi o caso de Yeshua. Então isso é muito tremendo, irmãos, a gente perceber como Yeshua cumpre de forma plena todas as profecias que apareceram no Tanakh, tá? Então, esse Zohar agora revela a identidade do cajado de Moshe em uma declaração de cair o queixo. O bastão que lhe foi dado será uma árvore da vida, denotando Vav, que é o filho de Yud-Rei. Então, aquele cajado, ele era a árvore da vida? Como assim? Então, continuando esse raciocínio, na estaca de execução, o rei Messias derrotou a morte. 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos no jardim. Aí ele aparece pela primeira vez para Miriam de Magdala e ela o chama de o jardineiro. E Yeshua disse para ela assim: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, disse o seguinte: Senhor, se você o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei embora. Agora, preste atenção nisso. Se Yeshua, ele é a árvore da vida, e se ele então foi reconhecido como o jardineiro por aquela mulher, por Miriam, né? Cadê a conexão disso aqui? Por que o João inclui esse detalhe em comum que ela supôs ser o jardineiro? A resposta é a seguinte: o eterno Criador plantou um jardim para o Oriente, no Éden, e lá ele colocou o homem a quem ele havia formado. Assim como Adão é formado do pó da terra, assim é o Filho do Homem que ressuscita do pó da terra. Então quem é o Messias? Ele é o jardineiro que deseja estar perto de nós e caminhar conosco novamente. Aonde? No Gan Eden. O Messias fala com a mulher sozinha no jardim para trazer uma retificação para a cobra falando com a primeira mulher no jardim. Olha que legal isso. Assim como a serpente enganou Eva no jardim, agora Yeshua é confundido com o jardineiro para trazer esperança para a mulher, para reconduzi-los ao jardim. Agora o Santo Mashiach reverte a maldição e nos retornará ao jardim do Éden. Aleluia! Olha que coisa linda isso, irmãos. Então, isso para nós é tão reconfortante saber que tudo que Yeshua fez, ele fez conectado com a Torá, com as Escrituras, para poder apontar para a nossa redenção. E veja que os sábios, os rabinos da antiguidade falaram de tudo isso. E hoje, quando a gente lê isso e a gente para pensar, a gente diz assim: Yeshua fez o trabalho completo por mim e por você. Nada mais a fazer a não ser esperar e crer que Yeshua é o Messias ungido para trazer a redenção final a toda a humanidade. Aleluia! Baruch Hashem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, favorite aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações. E fale para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Espalhe esse vídeo pelo mundo inteiro aí, pelos seus contatos. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach.